Olá a todos e bem-vindos de volta. Tenho o grande prazer de receber hoje Michael von der Schulenburg, ex-diplomata da ONU, que passou 34 anos na organização. Seja bem-vindo ao programa. Obrigadinho. Hoje vamos discutir a importância da paz, do entendimento e da credibilidade na realização de acordos pacíficos. Este é um tema com o qual você está muito familiarizado. Como secretário-geral adjunto das Nações Unidas, você tem 34 anos de experiência em missões de paz e desenvolvimento para as Nações Unidas e também viveu em diferentes regiões, inclusive em zonas de conflito, onde trabalhou. Acho que isso é importante, porque, como disse, confiança, entendimento e credibilidade são todos muito importantes. Achei que talvez pudéssemos começar de forma um pouco mais geral sobre isso e depois olhar mais para os eventos atuais, como o caso do Alasca, e como isso está sendo construído. Mas você acha que essa é uma das grandes questões do nosso tempo? A falta de confiança e compreensão? Acho que esse é o desafio do nosso tempo. Acho que não há confiança entre as pessoas nos Estados Unidos. Não há confiança na União Europeia entre seus cidadãos. Não há confiança no que os políticos estão fazendo. Quero dizer, não há confiança nas elites políticas. Não há confiança entre a Rússia e os outros, e nem confiança neles e assim por diante. Todas essas coisas, sabe, se você negocia numa guerra, não deve esquecer que está lidando com duas partes que, fora da sala de reuniões, estão realmente se matando. E este é o ponto mais baixo de confiança que se pode ter. Você mata porque não confia no outro, porque acha que o outro vai te fazer mal, e por isso sente que precisa matar essa pessoa ou essas pessoas. Então a confiança é algo muito importante. Se estamos sempre tão impacientes com as conversas de Istambul e coisas assim, eu não consigo entender. Quero dizer, a maior guerra da qual participei foi a guerra Irã-Iraque. E levou o secretário-geral da época, Pérez de Cuellar, que ainda era um verdadeiro secretário-geral da ONU, infelizmente não temos mais isso, que ia e voltava. E levou 3 anos para que eles concordassem com um cessar-fogo. Isso acontece porque não há confiança. As pessoas acham que se cederem ao outro, não se trata apenas do que está sendo negociado. Também está em jogo se o que foi negociado será cumprido pela outra parte depois. Isso é quase uma questão ainda mais importante. Sabe, quando você olha para o início das conversas do Trump com os russos, acho que ele se saiu muito bem no começo. Ele ofereceu, reconheceu o Kremlin, reconhecer que não deveria haver OTAN e tudo mais. Isso não aconteceu, porque Putin não podia confiar que Trump cumpriria com isso. É isso. Caso contrário, acho que já teríamos tido paz há muito tempo. Ele não podia confiar. E o motivo pelo qual ele não podia confiar em Trump era em grande parte por causa dos europeus, que disseram ao mesmo tempo, vamos apenas esperar 3 anos e meio até que Trump vá embora. Então fazemos todas as coisas com a OTAN e todo o resto de novo. Então eu acho que é uma questão de confiança. E quando ouço todos esses acadêmicos, isso muitas vezes se perde. Porque, claro, quando você está sentado à mesa, você sente as coisas de forma diferente ao conversar com as pessoas. A confiança é o nosso maior problema. E acho que é por isso também que a reunião no Alasca foi tão importante. Aquilo foi um típico exercício de construção de confiança. É isso que você faz quando quer criar confiança entre as pessoas. No final, uma pessoa precisa confiar na outra. Um presidente precisa confiar no outro presidente e assim por diante. E é por isso que acho que essa reunião foi extremamente bem sucedida. Bem, a confiança é meio que o lubrificante que torna toda operação possível. Eu sei que o Reagan disse, confie, mas verifique. Mas se você não tem confiança, é muito difícil chegar a qualquer acordo se você parte do princípio de que o oponente não vai cumpri-lo. Eu meio que já apontei isso também. Por isso,
Para os russos, mesmo que cheguemos a um acordo dizendo, bem, não vamos expandir ainda mais a OTAN, ou vamos encerrar esse conflito, se eles não confiarem nisso, a única solução permanente que eles veem é conquistar o território. Pelo menos assim ele não cairia nas mãos da OTAN. Sim, a única coisa que resta é a guerra. Quero dizer, é isso que fazemos agora também. Sabe, é guerra. Se não há confiança, a única opção é buscar uma solução militar. Se você quer negociar, precisa de confiança. E é por isso que acho que o que aconteceu no Alasca é tão importante. Sim, que a confiança é mútua. Sinto que não há mais confiança dos europeus em relação aos russos. Ou seja, mesmo quando a guerra está sendo perdida ou já foi perdida, ainda há uma preferência por simplesmente continuar, mesmo sabendo que não podemos vencer. Isso é bastante notável. Mas também quero mudar para a questão do entendimento, porque para mim, essa é uma das coisas mais notáveis, a falta de compreensão dos nossos oponentes. Porque eu nunca ouço mais discussões sobre nossos adversários. O que preocupa nossos adversários? Quais são seus interesses de segurança? Não sinto que tenhamos mais esses debates. Durante a Guerra Fria havia, ou seja, do que os soviéticos tinham medo, como eles buscavam esses objetivos. Mas hoje em dia nunca ouço ninguém falar sobre o que preocupa a China, o que preocupa a Rússia ou o Irã. É sempre esse personagem quase de desenho animado que criamos, onde todas as motivações deles são atribuídas à sua beligerância interna, ou às suas ambições imperiais, ou a algo que não tem nada a ver conosco. Acho isso perigoso também. Fico curioso, o que você acha disso? Por que não há compreensão dos nossos oponentes? Sei que na Alemanha vocês têm uma expressão, alguém que entende o Putin. Eu sou um deles, sabe? Não tenho certeza se entendo isso, mas tento entender. Sabe, Glenn, a questão é que hoje em dia falta diplomacia. Quero dizer, nem mesmo durante a Guerra Fria era assim. Eu diria que provavelmente estamos hoje em uma situação mais perigosa, também por causa do desenvolvimento de sistemas de armas do que estávamos na Guerra Fria. Porque não temos mais diplomacia. E você sabe, quando se negocia, há 3 questões muito simples que você deve seguir. A primeira é que você precisa mostrar respeito pelo outro lado. Quero dizer, veja como lidamos com o Putin. Provavelmente não há respeito algum. A segunda coisa é que é preciso começar a ouvir o outro. E a terceira é que é preciso tentar entender o outro lado. Isso também vale para os militares, aliás, é tudo igual. É igual em nossas famílias. Se eu tenho um conflito com minha esposa, não devo perder o respeito. Devo ouvir o que ela tem a dizer e tentar entender. E entender não significa necessariamente concordar com o outro lado. Mas no momento em que você expressa que entende o outro lado, já tira muita agressividade de um conflito. E isso é uma questão diplomática. E essas são regras realmente muito simples, mas muito difíceis de seguir quando se está em guerra. Mas nós não as seguimos mais, e isso torna a situação extremamente difícil. Acho que hoje estamos em uma situação mais perigosa, até mesmo em comparação com a Guerra Fria. E eu queria voltar a esse ponto, porque acho que esse é um dos sucessos desta reunião. Mas, enfim, deixo isso para você. Não, eu também gostaria de passar para isso. Mas costumo ressaltar que isso também é um teste de propaganda para ver como, em termos da nossa capacidade de entender os oponentes. Ou seja, você é capaz de formular a posição do outro lado? Você consegue colocar isso em palavras? Se as pessoas não conseguem, ou porque não sabem, ou porque sabem qual é a posição, por exemplo, da Rússia, mas se sentiriam desconfortáveis até mesmo para pronunciar as palavras, elas têm um problema muito sério em mãos. Quero dizer, eu costumo dizer, eu entendo, se eu estivesse aconselhando o Irã, eu pensaria que conseguir armas nucleares agora é a melhor abordagem.
Acho que isso seria uma ideia horrível para mim, mas entendo porque eles sentem que precisam de um elemento de dissuasão. Consigo ver, no caso da Rússia, porque eles estão seguindo as políticas que seguem. Isso não significa que eu concorde com isso, mas a incapacidade de reconhecer a posição do oponente é algo realmente notável. Eu simplesmente não entendo como chegamos. Sempre dissemos que a autossuficiência moral de cada lado é um combustível para a guerra. Autossuficiência moral significa que você está tão convencido de que está certo. Quero dizer, olhe para a proposta da UE, esses 5 pontos que eles apresentaram para influenciar as negociações. O que há na proposta? Novamente, a guerra de agressão não provocada, ilegal pelo direito internacional da Rússia para tomar território. Agora, se você enxerga o mundo assim e continua vendo dessa forma nos últimos 3 ou 4 anos, não há nada para negociar. Não há nada para negociar. É autossuficiência moral. Repetimos o tempo todo o que dizemos e isso nos torna cegos para encontrar uma solução. E é por isso que o Japão não pode nem se concordar nesse momento. Sim, autossuficiência moral. Acho que esse é um bom ponto. É também por isso que acabamos nessa posição em que os europeus exigem poder participar das negociações, o que parece razoável, já que esta é uma guerra europeia. Mas, por outro lado, eles não querem conversar com os russos. Então Mas as exigências apresentadas pela UE, ou seja, reparações massivas entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares, a Rússia tendo que ceder todos os territórios e aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN, são bastante extraordinárias, considerando que os russos estão vencendo, e mesmo assim, a UE exige sua capitulação. Isso também é autossuficiência moral. Então, como você vê isso? Sim, a autossuficiência moral te deixa cego. Quero dizer, é inacreditável o que acontece na Europa. Inacreditável. Mas acho que a reunião no Alasca vai mostrar os limites da Europa. A Europa está numa posição muito difícil depois dessa. Então, se você não se importar, quero dizer algo sobre a reunião, porque acabei de ver as notícias e não tem muita coisa, e tem uma matéria grande, acho que foi no New York Times, dizendo que nenhum acordo foi alcançado. O que é isso? Acho que essa missão foi um enorme sucesso e acho que todos nós deveríamos estar felizes. Acho que a reunião no Alasca muda o jogo. Se é histórica, não sei. Isso precisa de mais tempo, mas muda o jogo. Veja, a reunião acontece exatamente no momento em que a Ucrânia está à beira de um colapso militar. E agora a Ucrânia precisa decidir. Negocia com base nos termos russos, porque os russos são os vencedores, ou continua até sofrer um colapso militar e possivelmente em seguida um colapso político no país. E eu aconselharia os ucranianos, negociem. Negociem. Não confiem nos europeus durante as negociações. Vocês devem seguir os russos e os americanos nessas negociações. Não há alternativa para vocês. Se quiserem salvar a Ucrânia como Estado independente e funcional, precisam fazê-lo rapidamente. Esse step precisa é pronto. Sabe, quando você olha para o que a Europa fez nas últimas semanas, as exigências, sabe, a coalizão dos dispostos a enviar soldados, chamados de pacificadores, para a Ucrânia, a insistência de Merz em comprar Typhoons e enviar porta-aviões para atacar Moscou. E veja, ele vai um passo além e diz que isso não levará a uma guerra nuclear. Se pensarmos que soldados da OTAN ajudaram a lançar esses mísseis de médio alcance contra a Rússia, especialmente na Alemanha, anunciamos que teremos uma guerra com a Rússia. Temos que nos preparar para uma guerra com a Rússia em 2029. Quero dizer, como isso soa para a Rússia? E curiosamente é o ano de 29, porque é o ano em que Trump não será mais presidente. Quero dizer, é quase inacreditável o que estamos fazendo lá. I mean, it's almost unbelievable what we are doing there. We talk about war. We talk about
Falamos sobre guerra, falamos sobre planos para tomar Kaliningrado como vingança, porque é um enclave que seria fácil de conquistar militarmente. Quero dizer, inacreditável. É território russo. E dizemos que iríamos parar a frota fantasma da Rússia em águas internacionais. Quero dizer, todos esses são atos de guerra por parte de países da OTAN. E acreditar que a Rússia não responderia com força, inclusive força nuclear contra eles, é simplesmente insano. E é isso que queremos fazer. Agora, a grande vantagem da reunião do Alasca é que isso não vai mais acontecer. A Europa agora está sozinha. Está muito, muito claro. Os Estados Unidos não apoiarão esse tipo de aventureirismo para virar essa guerra e impedir que a Ucrânia perca a guerra. Isso não vai mais acontecer e devemos ficar muito felizes por isso. Na verdade, para mim, quando ouvi a coletiva de imprensa, quero dizer, não sou um apoiador do Trump, como você pode imaginar. Na verdade, nem um pouco. Pensei comigo mesmo, sabe? Sempre dizemos que Trump é louco e imprevisível e tudo mais. Mas olhe para os nossos próprios líderes. Merz, Macron, Starmer, von der Leyen, Rutte. Quero dizer, comparado a eles, quando olho para essa reunião ali, Trump se destaca muito mais. Quero dizer, nós é que somos realmente os loucos. Nós é que somos os loucos. Pensar que estamos a caminho de provocar uma guerra nuclear com a Rússia, vivendo na Europa. Quero dizer, seremos os primeiros a ser mortos. E mesmo assim, é isso que fazemos. E não haverá negociações com a Rússia, nenhuma forma diplomática de tentar resolver isso de outra maneira. É só usar a força, ameaças, e pensar em todas as formas possíveis de prejudicar a Rússia para evitar uma derrota na Ucrânia. E eu acho que isso é uma loucura absoluta. Loucura absoluta. E agora o Trump aparece como uma pessoa mais razoável. E acho que deveríamos ser gratos por isso. Acho difícil dizer isso ao mesmo tempo. Eu também pensei nisso quando vi aquelas fotos do Putin chegando no Alasca, que esse encontro agora reconhece a Rússia como uma grande potência mundial. E se você acha que essa guerra começou tentando empurrar a Rússia para se tornar, no máximo, uma potência regional, retirá-la do mapa geopolítico, cortando seu acesso ao Mar Negro, trazendo países como Geórgia, Ucrânia e Moldávia para a OTAN e assim por diante, para cercá-la completamente, ela teve exatamente o efeito oposto. E o que está acontecendo agora no Alasca é basicamente um reconhecimento dos resultados dessa guerra. A Rússia venceu. Agora, a Rússia será o país forte. A União Europeia, que achava que poderia usar uma guerra para se unir e transformar a Europa em uma grande potência que rivalizasse com a China e os Estados Unidos, porque esse é realmente o plano de von der Leyen e dessas pessoas, fracassou. Quero dizer, eu não ficaria surpreso se dentro dos próximos 2 anos a União Europeia vacilasse. Quero dizer, isso vai pelo menos se romper em algum lugar. Não vai desaparecer, mas de alguma forma vai se quebrar por causa das nossas políticas na guerra com a Rússia. E o outro perdedor, é claro, a Ucrânia. Então o que Trump realmente fez foi receber o vencedor desta guerra. É isso que normalmente se faz. Sim, e você sabe o quão seguros eles estavam em relação a tudo isso, pelo fato de que nenhum dos dois lados levou oficiais militares de alta patente com eles. Então, visualmente, quando você olha para as equipes que se encontraram lá, não havia uma fileira de generais com todas as suas medalhas e coisas assim. Não, é quase como se a guerra tivesse acabado e não fosse mais necessário falar sobre assuntos militares. Agora se fala sobre outras coisas, sobre as relações com a Rússia. Quero dizer, a Rússia convida o presidente dos Estados Unidos para ir a Moscou. Impensável. Mas ele não disse não. E por isso acho que as relações com a Rússia serão muito importantes. Relações econômicas, eles falam sobre o Ártico, espaço e felizmente também sobre controle de armas e coisas desse tipo. Então há questões muito importantes em pauta que já vão além da guerra na Ucrânia. De certa forma,
Eles disseram que a guerra na Ucrânia é coisa do passado. E o segundo ponto é que Trump não insistiu mais em um cessar-fogo imediato e incondicional. Pelo menos não ouvimos mais nada sobre isso. E isso significa que ele reconhece que é preciso discutir primeiro as causas profundas. E, basicamente, ele permite que a Rússia continue a guerra. Quero dizer, não houve nenhuma crítica a isso. Também aqui é um reconhecimento de que as realidades agora são diferentes. Agora são diferentes. Eles provavelmente têm ou não têm, eu não sei. Eles não disseram nada sobre se realmente tem alguns parâmetros para como encerrar a guerra, ou quais seriam esses parâmetros. Mas certamente não se trata de um cessar-fogo incondicional. Um cessar-fogo imediato e incondicional. Então, acho que eles reconhecem que a Rússia tem uma reivindicação de que a Ucrânia deve permanecer um país neutro. Eles têm uma reivindicação de proteger a população russa. Eles têm uma reivindicação de ter acesso ao Mar Negro. Isso é um reconhecimento. E Putin deveria sair. E então a terceira coisa, que eu acho que é o desfecho, é que sabemos que os Estados Unidos agora vão se retirar da guerra na Ucrânia. Pelo menos militarmente. Quero dizer, eles já anunciaram isso várias vezes antes. Nessa entrevista com Vance, acho que há uma semana na Fox News, os Estados Unidos disseram que não continuarão apoiando os esforços de guerra da Ucrânia. Isso significa que agora os europeus estão sozinhos. E como os europeus não podem bancar essa guerra, não têm capacidade de escalá-la, todos os planos deles, que mencionei antes, basicamente agora estão obsoletos. E fico muito feliz com isso, porque é simplesmente uma loucura. Então a Europa vai ter que se reorientar de alguma forma. A Ucrânia vai ter que se reorientar. Eles agora sabem que não serão salvos pelos europeus porque a Europa não pode salvá-los. Portanto, a única opção deles, se agirem racionalmente, é correr para conversar com Trump e depois com Putin. Quero dizer, eles precisam chegar a um acordo. E acho que não deveria ser algo tão complicado. Quero dizer, os territórios que a Rússia reivindica foram anexados à Ucrânia apenas em 1922. A Península da Crimeia só em 1954. Ou seja, a Ucrânia poderia muito bem sobreviver sem esses territórios. Talvez isso até tornasse o país mais coeso, porque enfatizaria ainda mais que a Ucrânia é a Ucrânia, e não apenas, sabe, a Rússia com alguns dialetos locais de ucraniano. Não, a Ucrânia poderia, quero dizer, Kiev sempre continuará sendo uma grande capital europeia. Odessa sempre será um grande porto. Eles terão Lviv voltada para a União Europeia e Kharkiv olhando para a Rússia. Ou seja, ainda é um país muito grande. E se eles continuarem a guerra, quero dizer, todos os jovens que eles perdem, todas as pessoas que fogem do país, a despopulação, a destruição de qualquer forma de indústria, de eletricidade, o que quer que exista, sabe, é algo enorme. Quero dizer, se eles continuarem a guerra, não vão sobreviver como país. E sabe, ainda existe o risco de perderem Odessa. Porque o racional para a Rússia, é claro, se não houver acordo, tomar Odessa, porque aí realmente teriam decapitado a Ucrânia. E eles deveriam evitar isso. E todos nós deveríamos ajudá-los a acabar com isso. A Europa não faz isso porque diz, vocês têm que continuar a guerra porque caso contrário será uma paz injusta. Mas na realidade, o que estamos fazendo é destruir a Ucrânia. Esse é também o ponto que eu levanto. Porque na Europa, sempre nos retratam como imorais por aceitar uma perda dessas para a Rússia. Mas como você disse, a situação piora a cada dia para os ucranianos. Isso significa mais ucranianos mortos e fugindo, menos território e toda a infraestrutura destruída. O país que for reconstruído depois, o país pode colapsar. Para muitas pessoas, isso era bastante previsível. Ou seja, pessoas como Henry Kissinger, ele destacou em 2014 que, se reconhecermos que a Rússia é uma grande potência, e ele disse, eu realmente acho que eles são, então deveríamos buscar onde podemos harmonizar nossos interesses. Porque se você for confrontá-los em tudo, bem, pelo menos na minha opinião, você acaba numa situação em que o vencedor leva tudo.
Então é tudo ou nada. E para alguém que costumava ensinar estratégia de segurança e estratégia militar na universidade, eu argumentava que essa é a pior posição em que se pode estar, porque aí os países estão dispostos a arriscar tudo. E é isso que estamos vendo agora. Quero dizer, você mencionou Kaliningrado como se fosse fácil invadir Kaliningrado, porque está cercada por países da OTAN, está meio exposta. Mas e depois? Há 1 milhão de russos vivendo em Kaliningrado. Eles vão ser expulsos à força? Eles vão viver sob ocupação da OTAN? 1 milhão de russos. Quero dizer, a Rússia vai simplesmente capitular e dizer, bem, ok, acho que perdemos. O que acontece no dia seguinte? Quais são as consequências? É que eles conseguem dizer essas coisas. Isso é tipo coisa de fim do mundo. E eles falam com tanta, sabe? Em Kaliningrado, há ogivas nucleares estacionadas. Quero dizer, o que você acha que acontece com elas? Eles iriam desmontá-las e entregá-las a um soldado alemão? Não, é claro que não. Quero dizer, o que queremos fazer? Mas outra coisa, Glenn, é que a Europa não tem mais aliados. Sempre dissemos que queríamos isolar a Rússia, mas isso não aconteceu. Agora a Rússia foi convidada para a Índia. Eles provavelmente irão com Modi às celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Sabe, quero dizer, eles não estão isolados e a economia deles está indo surpreendentemente bem. E a nossa não. Então quero dizer, a Europa age contra seus próprios interesses. Por que os alemães não embarcaram nessa quando Trump começou a conversar com os russos? Teria sido o momento de reconhecer que seguimos uma política errada, que precisamos nos dar bem com a Rússia. Precisamos nos dar bem com a China. Veja a von der Leyen, como ela se comportou de forma arrogante em Pequim. Quero dizer, o que é a União Europeia? Muito em breve, a União Europeia será apenas 4,5% da população mundial, e seu PIB, segundo a Pricewaterhouse, vai cair para 9% da produção global. Quero dizer, quem somos nós? Ainda somos ricos, blá blá blá, mas estamos muito longe de ser uma superpotência. E ainda bem. E eu não gosto da ideia da União Europeia como uma superpotência. Devemos ser uma potência da paz. Foi para isso que fomos criados. Então acho que isso muda o jogo, o Alasca. O Alasca é um grande divisor de águas e impediu que esta guerra deslizasse por uma guerra nuclear. Aceitou as realidades da guerra. Quando você quer fazer a paz, sempre precisa primeiro aceitar as realidades. Você não pode mudar nada se não aceitar as realidades. E a guerra criou realidades. Realidades que não esperávamos. Não esperávamos que a Rússia perdesse a guerra. Agora eles venceram a guerra. E, de fato, eles vão vencer a guerra. Quero dizer, não sou a favor de ninguém vencer guerras. Sou contra todas as guerras. Devemos sempre negociar as coisas. Mas precisamos reconhecer os fatos. E sabe, não vejo nenhum político europeu atualmente disposto a fazer isso. Quero dizer, é a nossa sobrevivência. Nossa sobrevivência física por causa da ameaça de antagonizar uma potência nuclear, mas também nossa sobrevivência econômica. Quero dizer, estamos nos prejudicando. Como uma nação comercial, a União Europeia cortamos nossas relações com a Rússia, Ásia Central e China e os grandes países. Quero dizer, como podemos fazer uma coisa dessas? Ao mesmo tempo, recebemos tarifas do Trump do outro lado. Temos guerras na fronteira sul. Quero dizer, estamos completamente cercados por ações hostis. E nós mesmos pioramos ainda mais a situação. O que você acha que acontece quando realmente aumentamos nossos orçamentos militares para 5%? Já agora, a OTAN representa 55% de todos os gastos militares. 70% de todas as exportações de armas vão para estados intermediários que apoiamos. Quero dizer, somos um monstro militar. E agora queremos aumentar isso para 5%. Se isso realmente acontecer, o que eu não acho que vai, isso significaria que, como a OTAN representa apenas 10% da população mundial, controlaríamos 75% de todos os gastos militares do mundo. Quero dizer, isso é segurança? Isso não é segurança.
is this security? It's not security. Also, between Ukraine and Além disso, entre Ucrânia e Rússia, segurança não se trata de alianças militares ou garantias militares. Não, é política. Segurança vem de entender o seu vizinho e ter relações francas com seus vizinhos, fazendo acordos em que o outro lado não se sinta ameaçado. É isso que importa. E se você é um estado pequeno e não pode bancar isso, é melhor agir de acordo. Quero dizer, o México também não poderia se juntar a uma aliança militar hostil contra os Estados Unidos, ter bases militares lá ou trazer a frota chinesa para o Golfo do México. Isso não seria possível. Felizmente, porque é a realidade do mundo. Luckily, because this is the reality in the world. Acho que também é um estado de espírito que está causando problemas, na minha opinião, que estamos enfrentando na Europa. Porque, por exemplo, agora os Estados Unidos conseguiram esse arrendamento de 99 anos na Armênia. E você sabe, isso vai, claro, causar ainda mais instabilidade. Os principais comentários que vejo na mídia e entre políticos são: isso é ótimo. Significa menos influência russa, mais influência americana. Isso significa paz. Quero dizer, todo o conceito de segurança indivisível, ou seja, de fortalecer a segurança mútua, meio que foi deixado de lado. Tudo é: os Estados Unidos são os mocinhos, a Rússia é a vilã. Quanto mais poder para os Estados Unidos na região, melhor. Mas é claro, assim como em Kaliningrado, quando virá a reação? Ou como você disse, se a Rússia conseguir colocar alguns mísseis e bases militares no México, isso nem sempre se traduz em mais segurança, porque os americanos responderiam da mesma forma que os russos estão respondendo agora. Além disso, não significa mais segurança para os russos, aliás. Não, definitivamente não. E para nós também não. Acho que já vimos isso acontecer com Cuba. Mas você disse antes que a UET tinha essas ambições de grande potência, que o objetivo na guerra da Ucrânia era basicamente enfraquecer ou eliminar os russos, mas depois fazer com que a UEA surgisse como uma potência global ao lado dos chineses e dos americanos. Mas novamente, você é membro do parlamento da UMA. Como você vê essas ambições sendo expressas? Elas estão... Acho que, antes de tudo, a União Europeia provavelmente adotou a postura mais rígida em relação à guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia os ajuda a unir os estados em torno deles. E se você olhar até mesmo para o memorando mais recente, que não foi da União Europeia, mas inclui todos os países europeus, quero dizer, até a Eslováquia assinou, sabe? Ou seja, há muita pressão para manter essas coisas unidas. E claro, existe esse movimento de militarização da União Europeia. Na minha opinião, essa militarização não é coberta por nenhum dos tratados que temos. Von der Leyen assume poderes que não lhe foram concedidos pela Europa, por nenhum desses tratados, mas eles fazem isso mesmo assim. E os estados não dizem nada, especialmente os alemães, que têm a maior influência lá, porque sentem que essa é uma forma de fazerem parte disso. E você sabe, a União Europeia é em grande parte dirigida pelos alemães. É uma maneira de se igualar aos Estados Unidos e à China, e esse é o único futuro que a Europa poderia ter. É um futuro militar, e temos um papel a desempenhar. É por isso que vemos todos esses gastos com equipamentos militares. Isso não vai levar a nada. Acho que vai levar ao nosso colapso. Nosso sistema de seguridade social, que na verdade é uma das grandes conquistas da Europa, especialmente se você comparar com os Estados Unidos e outras partes do mundo, vai colapsar. Então vamos abrir mão de algo que é tão importante para nós. Quero dizer, lembre-se, Hitler, você sabe, o homem do papai e coisas assim, também nos disse que se não desistirmos desse sistema caro de seguridade social médica, como ele chamou, é melhor aprendermos russo, segundo ele. Quero dizer, você consegue imaginar? Temos líderes que são absolutamente loucos. Absolutamente loucos. Eu simplesmente não sei o que dizer sobre isso. Eles não deveriam ser autorizados a administrar uma barraca de limonada, mas em vez disso, estão lidando com o mundo.
It is very interesting now that É muito interessante que agora nos Estados Unidos, que sempre consideramos o estado mais agressivo, o estado menos sofisticado politicamente, os europeus sempre menosprezaram os Estados Unidos. Mas agora eles mudaram e os eleitores colocaram alguém no poder que disse: chega de guerras. who said no longer wars. I mean, when you look at the 20 Quero dizer, quando você olha para os 20 objetivos no programa eleitoral do Trump, ele chama de Agenda 27, só tem realmente um sobre política externa, que é evitar a Terceira Guerra Mundial. É isso que ele diz. Ele usa uma linguagem muito simples ali, mas as pessoas entendem. É isso. E se Trump vai agora para o Alasca, ele faz isso contra as elites políticas e militares americanas, muito claramente. A elite de Washington, em sua grande maioria, não quer isso. Os senadores não querem, e assim por diante. Ele só pode fazer isso porque foi eleito como um presidente anti-establishment se ele mantiver sua posição. Porque aqui também existe um grande risco, que é a confiança se romper. Mas essa é uma oportunidade, e nós não temos isso. Olhe para as eleições alemãs. But this is a chance, and we don't have it. Look at the German elections. I mean, we are out of the Sarah Wagenknecht as a peace party. Quer dizer, estamos fora de... Wagenknecht é um partido da paz. Nem sequer conseguiu 5%. Sabe, todos os partidos que agora estão sentados no parlamento alemão, de uma forma ou de outra, apoiam guerras, rearmamento e todas essas coisas. Até o partido Link diz, sabe, que a democracia é defendida na fronteira com a Rússia. Quer dizer, esse tipo de coisa é impressionante. E é um desenvolvimento impressionante. E é um sinal do declínio da Europa. É um declínio enorme, enorme. Vemos isso também intelectualmente. Quero dizer, mal conseguimos, sabe, o controle sobre o que você pode ou não pode dizer. É muito difícil para mim publicar qualquer coisa ou dizer algo em público. Está tudo tão controlado atualmente. Todas essas coisas, sabe, as sanções contra indivíduos pela UE, supostamente por espalhar propaganda russa. Spreading Russian propaganda. I mean, the decline. Quero dizer, o declínio do Estado de Direito na Europa, da democracia, da liberdade de expressão, é enorme em todo esse contexto. Enorme e assustador. Enormous and frightening. É interessante como as coisas mudaram, porque depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgiram como essa potência econômica. A União Soviética era esse poder supermilitarizado, e obviamente por boas razões após lutar na guerra. Mas agora isso meio que se inverteu. Hoje, tanto os americanos quanto os europeus estão ficando sobrecarregados com esse militarismo, como você disse. Enquanto isso, se olharmos para a China, eles se tornaram como a América dos anos 50. Isso é um milagre econômico. Mas como você disse, o problema desse militarismo excessivo é que, como se vê na Europa, temos declínio econômico, problemas sociais crescentes, e o próprio Estado de Direito e a democracia estão em declínio. Só a liberdade de expressão, como você mencionou, já não se pode mais falar abertamente. Bem, não sobre tudo, mas especialmente sobre política externa e questões de segurança. Existem as verdades oficiais do governo e depois todo o resto, que quase é visto como uma declaração traiçoeira. Então é um caminho muito perigoso que estamos seguindo. E por isso, como você disse antes, é um pouco estranho que países como a Alemanha não estejam aproveitando essa oportunidade para dizer, sabe de uma coisa? Essa política foi um grande fracasso. Não há futuro nisso. Trump está mudando, se ajustando às novas realidades, mas não consigo entender por que nada está sendo feito. Às vezes eu penso no Maquiavel, sabe, que escreveu há uns 500 anos. Os homens veem o mundo como gostariam que fosse, e então são destruídos. Então, basicamente é sobre se recusar a enxergar a realidade como ela é. Mas a Alemanha também. A transformação nos últimos anos foi bastante extraordinária. Acho que a maioria dos europeus via a Alemanha como aquele que tinha tudo sob controle. Ia ser um ator pacífico, um milagre econômico. Tudo parecia estar organizado. Eu sei que algumas coisas já estavam ficando meio estranhas antes dos russos invadirem a Ucrânia. Mas como você explica essas mudanças tão grandes? Porque isso é um pouco preocupante, como você mencionou, com essa declaração recente do Merz.
Isso está falando sobre guerra com a Rússia. Eu não consigo entender isso. Eu realmente não consigo entender isso. Sabe, às vezes sou convidado para certos debates, e então eu, recentemente, ouvi um com esses generais muito beligerantes. Quero dizer, eu nem conseguia entender o que ele estava dizendo. Sério, eu não conseguia entender. Existe essa ideia de bicho-papão, de que o mundo inteiro está contra nós, China está contra nós, Rússia está contra nós, Irã está contra nós, e que se não fizermos algo agora, vamos perder nosso modo de vida. Não se esqueça, estamos em um momento em que o Ocidente perdeu duas guerras essenciais. Não é só a guerra da Ucrânia que perdemos. Também Israel, que é nosso aliado mais próximo, perdeu a guerra contra o Irã. Estou convencido de que o Irã já tem uma arma nuclear agora. É uma entrevista muito interessante que vi com um especialista dos Estados Unidos. É muito fácil para eles fazerem isso, e eles terão que fazer porque precisam esperar que Israel ataque novamente. E eu acho que isso não vai mais acontecer porque Israel sabe que é um país muito pequeno. Um desses dispositivos seria suficiente, e Israel basicamente estaria acabado. O Irã é muito maior. É uma loucura. Israel também não consegue vencer as guerras na Cisjordânia ou em Gaza. Com o Hezbollah, eles fingem que venceram. Agora mataram alguns líderes, mas o Hezbollah continuará o mesmo. E eles achavam que tinham vencido na Síria. E agora tiveram que bombardear o palácio presidencial de alguém que ajudaram a colocar no poder em primeiro lugar. Quero dizer, Israel está em um dilema de guerras ao seu redor, e em todas essas situações. Eles não conseguem sair disso. E o adversário mais forte, pelo menos como eles veem, pode agora ter uma bomba nuclear. Quero dizer, sabe, curiosamente, o príncipe saudita ligou 2 vezes para o Irã para expressar solidariedade. O Paquistão ofereceu ao Irã uma bomba nuclear. Quero dizer, será que não percebemos onde o mundo está? Que esse tipo de coisa que fazemos não vai poder continuar. Quero dizer, esses países também existem. Eles representam 90% da população mundial. 90%. Quem somos nós? Quando as crianças vão para nossas escolas, elas veem um mapa mundi com a Europa no centro. E a Europa parece muito maior do que realmente é, porque está, de certa forma, no meio. Ainda temos essa imagem quando vemos von der Leyen levantando o dedo no parlamento e dizendo, sabe, agora sanções secundárias. Se China e Índia não fizerem o que queremos, vamos sancioná-los. Quero dizer, ela não percebe que isso não funciona mais. Isso não vai acontecer. É também por isso que as sanções não funcionam mais. Nós não controlamos mais a economia mundial, pelo menos não como antes. E acho que há algo positivo nessas coisas. Sabe, os outros países não reagiram a nós construindo uma OTAN ou uma aliança militar que nos ameaçasse. Eles não fizeram isso. Quero dizer, o BRICS agora é muito maior do que o G7 economicamente. Também em tecnologia. Quero dizer, toda a tecnologia agora está na Índia e em parte também na Rússia, mas na China, não mais na Europa. Sabe, estamos perdendo em todas essas áreas. Mas agora estamos investindo cada vez mais dinheiro em guerra, na OTAN, em todos esses tipos de coisas, em vez de sair por aí dizendo, ouçam, precisamos encontrar uma nova maneira de convivermos e seremos uma parte construtiva em tudo isso. Minha última pergunta para você foi sobre como você enxerga, dado o que aconteceu depois do Alasca, porque você chamou isso de um divisor de águas. Qual é o futuro da Europa? Porque quando olho para o objetivo de ter esse momento unipolar ou uma hegemonia coletiva do Ocidente, sempre destaco que a principal crítica nos anos 90 era que isso inevitavelmente seria uma construção temporária, pois seria muito custoso. Com o tempo, nós nos esgotaríamos, gastaríamos até o endividamento, nossa legitimidade diminuiria, e então o resto do mundo começaria a se equilibrar coletivamente contra nós. Agora você vê isso acontecendo.
Quero dizer, os americanos agora têm uma dívida de 37 trilhões de dólares. Isso está se manifestando como problemas socioeconômicos, com polarização política, falta de legitimidade da mídia e dos políticos. Todos os problemas que vemos atualmente. Mas, além disso, o resto do mundo está participando desse equilíbrio coletivo porque não quer ser reprimido para manter esse sistema hegemônico. E quanto mais a hegemonia tenta se impor, mais o sistema internacional começa a se equilibrar. Você vê isso agora, com essas ameaças de sanções secundárias contra a Índia, um país que realmente quer se dar bem com o Ocidente. Agora eles estão percebendo que vão ter que aprender a depender menos do Ocidente, porque estamos transformando essa dependência em uma arma. Então, parece que o resto do mundo está meio que perdendo a fé na Europa. Às vezes, realmente parecemos a pessoa maluca na sala. E os americanos querem voltar seu foco para a Ásia. Os russos também querem focar mais na Ásia. Qual é o futuro da Europa nisso tudo? Porque é muito difícil ver como a Europa vai encontrar seu lugar nesse novo mundo multipolar. Continuamos lutando e lutando para restaurar esse momento unipolar. Mas ao fazer isso, só incentivamos o resto do sistema internacional a reagir e se desvincular em grande parte. Eu não sei. Você tem algum pensamento otimista, talvez, sobre as perspectivas futuras? O objetivo principal da União Europeia é aceitar que haverá um mundo multipolar. A única conclusão que eles tiram disso é que nesse mundo multipolar, eles precisam ser uma das 3 superpotências. É isso mesmo. Então, já está se aceitando que o mundo unipolar não vai mais acontecer. Mas é também por isso que tomamos essas atitudes tão agressivas. E não vai acontecer. Eu tenho 4 filhos. Agora tenho meu 5º neto a caminho e acho que vou acabar com 9 antes de partir. Então sou muito voltado para o futuro e vejo o futuro da Europa como extremamente sombrio. Extremamente sombrio. Porque o declínio econômico que vemos na Europa vai se acelerar. Não podemos sobreviver se não nos dermos bem com a Ásia. Se agora a Ásia está isolada pela Rússia, controlando toda a linha do Mar de Bering até o Mar Negro, e achamos que pela Armênia temos uma brecha ou algo assim, é completamente insano. Nós precisamos da Rússia por causa de suas matérias-primas, por causa da energia e também por causa do comércio. Precisamos de acesso à Ásia Central, precisamos de acesso à Índia e precisamos da ponte terrestre para a China. E mesmo assim, fazemos de tudo para bloquear isso. Quer dizer, eu não sei. Eu não sei. Sabe, estou escrevendo um livreto sobre a Carta da ONU, porque acho que a Carta da ONU, e eu sou um grande defensor da Carta da ONU, também porque estive em tantos países em guerra. E sabe, você praticamente dorme com esse livrinho debaixo do travesseiro, porque se não tivesse ele, não teria nenhum sistema de valores ao qual se apegar. Nenhuma razão para haver negociações, para buscarmos a paz. Nós, na Europa, ignoramos completamente a Carta da ONU. Falamos sobre a ordem baseada em regras. Isso não existe. A ordem baseada em regras nunca é reconhecida por nenhum país, exceto os países da OTAN. E para eles, ordem baseada em regras significa que você define as regras, faz o que quer, mas insiste que nós façamos outras coisas. Isso não vai acontecer. Precisamos voltar à Carta da ONU, que é amplamente apoiada. Quero dizer, se você olhar para os documentos fundadores do BRICS, a Carta da ONU está em destaque. Não interferência nos assuntos internos de outros estados. E então quero dizer, todos esses princípios da Carta da ONU, onde os encontramos no Ocidente? Precisamos disso muito mais. E por uma razão muito simples. O desenvolvimento dos sistemas militares e a velocidade com que eles podem ser entregues atualmente não permitem mais que guerras sejam uma solução para conflitos políticos. Portanto, temos que voltar à Carta, que diz que devemos negociar nossos conflitos e tentar de tudo
tribunais internacionais, quaisquer meios, mas todas as medidas de construção da paz para evitar a guerra. Continuaremos a ter conflitos entre estados, mas não devemos permitir que eles levem à guerra. Então será um livreto, e eu também o farei em inglês. So it will be a booklet, and I will also do it in English. Estou ansioso para ver isso. E bem, novamente, esse é o problema, eu acho, agora para os europeus. Estamos nos isolando do resto do mundo. Não apenas da Rússia e da China, mas agora também da Índia, ao que parece, ou pelo menos cada vez mais. Da África também. Quero dizer, olha o que acontece na África. Isso resulta em uma dependência excessiva dos Estados Unidos, a ponto de já ser apropriado falar da Europa como um vassalo. Mas os americanos nem querem estar aqui. Eles querem ir para a Ásia. Então é uma posição horrível para se estar. Eu não consigo entender a estratégia por trás disso. E é por isso que fico um pouco assustado quando converso com membros do Parlamento Europeu, que também não conseguem entender. Então, eu espero que haja uma reavaliação estratégica e um ajuste à realidade do mundo como ele é, porque acho que as coisas estão indo muito, muito rapidamente para o caminho errado. Mas espero muito que você esteja certo, que esse Alasca seja realmente um divisor de águas. Deixe-me dizer, sabe, eu acho o parlamento da OAE muito difícil. É um parlamento extremamente pró-guerra. E agora eu criei, com alguns amigos, um grupo de trabalho pela paz. E acredite se quiser, não havia nenhum grupo de trabalho, de todos os grupos de trabalho que eles têm, sobre paz nos últimos 8 anos no Parlamento Europeu. Aparentemente, a paz não é uma questão para eles. E também, não conseguimos o acordo, então tive que chamar de grupo de trabalho informal pela paz, ou algo assim. Você sabe, isso significa que não vamos receber nenhum dinheiro por isso. É tudo muito, muito difícil. Acho que até o início do próximo ano, se nós de vários partidos conseguirmos desenvolver um manifesto, nada mais do que 2 ou 3 páginas, onde refletimos sobre que tipo de União Europeia queremos ter. E isso deve ser, é claro, uma União Europeia que não seja militarizada, que busque a paz e tudo mais. E talvez eu peça para você me ajudar a redigir esse maldito documento, porque ele precisa ser muito, muito direto ao ponto. E eu poderia, é claro, sendo membro do parlamento, levar isso ao parlamento como um documento do parlamento. É a única força que tenho, e precisamos mudar. O momento ainda não é propício para que eles pensem de forma diferente. Mas com Alastair, chegamos muito mais perto da ideia de que é necessário repensar, também, no Parlamento Europeu. Então vamos tentar ver se conseguimos ter algum impacto nisso. Sim, bom, estamos felizes em participar. Muito obrigado por compartilhar suas opiniões sobre essa cúpula tão importante. Acho que muitas pessoas podem ter menosprezado o evento porque ele não trouxe a paz imediatamente, mas acredito que esse será um processo muito longo. Ainda assim, penso que esse foi um começo muito importante. Então, mais uma vez, obrigado. Te vejo na próxima vez na Holanda. Sim, sim. Na verdade, talvez eu passe por lá muito em breve. E me envie seu endereço de e-mail, aí eu faço isso. Tá bom. Muito obrigado. Objeto.